Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje daremos continuidade à aula de Psicologia aplicada à enfermagem, o tópico 6.2, pegue na página 42 para conseguir acompanhar, e especificamente sobre o papel do profissional de saúde e suas reações frente ao paciente e equipe multiprofissional. Lembra que a gente tinha dividido essa aula em dois tópicos, esse é o tópico 2, tá? Então, para a gente dar início, eu trouxe aqui para vocês a questão da equipe, né? Então, para existir uma equipe de qualidade, eficiente, que faça as ações de uma forma adequada para aquele usuário, é necessário que haja sincronia entre todas as ações, né? Entre todos os níveis, sejam eles burocráticos, sejam eles assistenciais mesmo, de procedimentos. Entender o papel do outro, então você entender o papel da sua equipe, qual é a função de cada um, seja da equipe de enfermagem, seja da equipe multi, para que você saiba para quem recorrer dependendo do que acontecer, de qual for a circunstância, né, de encaminhamento. A comunicação, que a gente já conversou diversas vezes também, é algo crucial. A comunicação vai favorecer demais o trabalho de todas as equipes, tanto da equipe multiprofissional da saúde, quanto a questão da equipe administrativa, da equipe hospitalar no geral, né? Então a gente precisa ter esse respeito por todos os níveis. E também empatia, se colocar no lugar do outro, entender quais são os processos, que as pessoas estão ali tentando também buscar melhorias todos os dias. Então, são requisitos mínimos e cruciais para que essa equipe possa cumprir tudo o que necessita da melhor forma possível. Então, vamos lá. Especificamente da equipe de enfermagem, né? A gente precisa entender que algumas funções, algumas atribuições são específicas. Eu trouxe algumas delas hoje para vocês. Por exemplo, as aplicações corretas das prescrições médicas e até mesmo, eventualmente, de outras profissões. Então, a prescrição médica, a prescrição de enfermagem, em alguns momentos, fisioterapeutas, nutricionistas vão prescrever algumas coisas importantes para aquele usuário. Então, a gente precisa ter dar essa importância necessária para todas as prescrições e realizar tudo aquilo que nos compete. É fundamental o cumprimento adequado das suas funções, porque vai reduzir o número de erros graves ou até mesmo um erro simples dentro daquela unidade hospitalar, dentro daquele ambulatório. Então, minimizar o máximo possível o erro. E a formação técnica adequada e a consciência profissional em relação à função exercida. Então, saber quais são suas competências, o que o seu código de ética define para você, quais são as legislações que regem a sua profissão. Isso é fundamental também. Então, guardadas as especificidades individuais da patologia, os cuidados básicos de enfermagem aplicam-se a qualquer pessoa e a qualquer local. Então, a enfermagem vai ter todos os procedimentos mais básicos, coisas que são fundamentais naquele atendimento, e eles vão ser realizados tanto a nível hospitalar, tanto a nível de home care, em casa, na residência daquela pessoa, e também para todos os públicos, todas as pessoas, independente de classe social, independente de todas as outras questões que possam se relacionar. Para realizar com segurança tais procedimentos, é necessário seguir um roteiro, né, a fim de evitar falhas, esquecimentos. Então, o planejamento do que você vai fazer naquele dia do seu plantão, desde o início até o final, planejar seu horário, planejar suas ações, e isso vai contribuir muito para o andamento do serviço e também para evitar falhas, evitar atrasos, evitar esquecimentos e outros erros que podem causar algum dano a esse paciente. Porque a nossa prática profissional, ela pode, de certa forma, causar algum impacto negativo se a gente não fizer aquilo da forma mais adequada. Então, por isso mesmo, alguns erros são induzidos até pela falta de boas condições de trabalho. Mas a gente não pode deixar com que, às vezes, essa falta de condições, né, falta de recursos humanos, falta de insumos para a realização de determinadas coisas, de determinados procedimentos, impeçam ou barrem a nossa qualidade de assistência. Então, o que dentro daquelas condições a gente pode fazer para beneficiar o paciente e não causar danos, né? A gente precisa sempre ter esse pensamento e sempre levar a nossa ação nessa perspectiva. Dentro disso, dentro desses erros também, a gente tem que elencar aqui a questão da segurança do paciente. Existem alguns também protocolos, na verdade, existem alguns protocolos que regem sobre isso, falam o que é importante a gente ter de noção dentro do ambiente hospitalar, dentro do ambiente de internação, quais são os principais tópicos a serem observados, abordados,
como fazer aquilo. Então, a gente sempre tem que olhar os POPs e os protocolos institucionalizados, ler, entender e se apropriar de tudo isso. Tá bom? Então, entre as funções também que competem, eu trouxe as mais importantes e as que não foram faladas até agora em nenhuma das nossas aulas, que são comunicar ao paciente todo o procedimento que será realizado. Então, o acolhimento, a humanização, ela também visa você explicar o que você vai fazer e não é somente chegar ali e fazer o procedimento, principalmente se for um procedimento invasivo, constrangedor. Então, explicar, olha, eu vim aqui passar uma sonda, eu vim aqui fazer o procedimento X no senhor, tudo bem. Explicar o procedimento para ele são coisas muito importantes e que vocês vão ver que beneficiam muito o seu vínculo com aquele usuário. Considerar as solicitações do paciente, saber ouvi-lo com atenção, então a escuta qualificada, quais são as queixas, ele geralmente queixa muito sobre alguma situação, ou será que não, será que isso aconteceu agora, então sempre ter essa escuta qualificada para identificar se aquilo é real, se aquilo é necessário intervir e sempre dar voz a esse usuário também, tá? Orientar o acompanhante, então permitir o empoderamento, permitir que ele saiba o que está fazendo, saiba como conduzir aquela internação, como conduzir o pós-alta, né? Levar todo esse atendimento para casa, quais são os procedimentos, a forma correta de realizar. Então, sempre treinar esse cuidador e orientar sobre tudo que for necessário dentro da singularidade daquele paciente. Providenciar e checar o material necessário para a aplicação das atividades. Geralmente, quem fica responsável por essa previsão e provisão de materiais é o enfermeiro, que geralmente ele vai ser o coordenador do setor, coordenador da equipe, mas os técnicos de enfermagem geralmente auxiliam muito nesse processo, são fundamentais no sentido de identificar o que precisa. Olha, eu percebi que isso está precisando aqui para o setor agora, sinalizar o enfermeiro, sinalizar a pessoa responsável, para que não falte nada no setor, né? Que seja feita uma previsão correta e que beneficie todo mundo para que não falte nada na hora da sua assistência, de prestar realmente assistência qualificada. E estar atento às necessidades de restrição do cliente. Então, identificar dentro do que ele necessita, qual que é o procedimento importante. Muitas vezes é levar uma grade, né? Do paciente no leito, a restrição dele, se for necessária, não contenção, a gente não usa mais contenção no leito, mas se ele estiver restrito, elevar grade, orientar a família a ficar por perto, não deixar ele sozinho, principalmente se ele tiver alguma alteração psiquiátrica, alguma alteração neurológica, em que algumas vezes eles podem ter alguma convulsão, eles podem também querer levantar da cama sem poder, ter uma hipotensão postural. Então, tudo isso também precisa ser levado em consideração para que não ocorra danos a esse paciente. E estar atento às necessidades, utilizar os materiais em quantidade suficiente sem desperdício. Isso é algo muito importante, é o consumo consciente de tudo que você vai fazer, principalmente no âmbito SUS, isso é fundamental, porque às vezes a gente fica usando os materiais de forma indiscriminada, sem pensar que aquilo pode faltar no final do mês, sem pensar que aquilo pode gerar custos muito altos para a instituição, né? E a gente precisa ter esse consumo consciente. Geralmente, no nível particular, é tudo muito regrado, né? Geralmente vem por meio dos convênios. Então, é uma agulha, é um soro, tudo certinho, dispensa. Se aquilo não foi utilizado, não deu certo fazer com aquele abocate ou com aquele scalp, você tem que solicitar outro e falar o porquê que não deu certo. Então, para cada nível vai ter a sua particularidade, seja nível SUS, seja nível particular. Mas a gente precisa sempre se atentar e tentar fazer esse consumo consciente. Além disso, realizar a anotação de enfermagem. Isso aqui é algo que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é uma coisa que implica muito diretamente a nossa prática. Você realizar um procedimento e não fazer a anotação que aquilo foi feito, ou identificar que o paciente teve certo tipo de tarefa realizada com sucesso, ou realizou alguma função fisiológica da melhor forma. Então, isso precisa ser anotado. Isso é um respaldo que a gente tem, é um documento. Não pode rasurar essa anotação de enfermagem. Tem que ser feita com calma, com tranquilidade, né? Já ir anotando tudo num rascunho e depois só passar para o prontuário, se for da melhor forma possível para você, né? Muitas vezes tem algumas instituições que têm a parte toda computadorizada, que você já faz o relatório ali. Então, sempre tentar se atentar a isso. Porque se alguma coisa acontecer com aquele paciente, você está respaldado que você viu, você se atentou, você comunicou a alguém sobre aquilo. Então, nunca se esqueçam de fazer isso, combinado?
Evitar os ruídos desnecessários no ambiente hospitalar. Então, manter o ambiente tranquilo, evitar conversar muito alto, evitar de ouvir muita música alta no setor, principalmente se for setor que tem um paciente um pouco mais habilitado, com situações mais complexas. Isso também é importante. Promover a ambiência para aquele usuário e para aquela família. Evitar movimentos e manipulação excessiva dos doentes. Isso aqui também é importante porque, por exemplo, algumas vezes você vai fazer o banho no leito. Então, para esse banho ser realizado da forma adequada, não precisa se manipular demais, às vezes ele tem alguma condição que não pode também ser feito isso. Então, se atentar a todos esses pontos. Lavar muito bem as mãos antes de iniciar os cuidados com o paciente. Isso é uma cartilha também que é muito reforçada pelo Ministério da Saúde. A lavagem das mãos, isso pode evitar muita contaminação, contaminação cruzada. Então, terminou um procedimento, vai para o outro, lava a mão antes de fazer, tá? Nunca vai do paciente para o outro sem fazer esse procedimento. Vai evitar a contaminação e também outro tópico importante, planejar o seu trabalho, que isso vai trazer muitos benefícios para você, principalmente no decorrer do seu plantão, para levar tudo da melhor forma. Então, para finalizar, eu trouxe essa frase para vocês que diz: o bom atendimento muda a evolução de um paciente. Uma equipe bem sintonizada e integrada trabalha melhor e gera resultados mais positivos também para esse usuário, tanto no tratamento quanto no acompanhamento dessa situação de adoecimento, de saúde e doença, né, desse processo, e no planejamento das ações a serem realizadas. Então, aqueles tópicos que eu trouxe no início da aula, comunicação, sintonia, uma equipe integrada, que trabalha sempre pensando quais são as funções um do outro, com empatia, vão beneficiar muito o trabalho e vocês vão ver que vão trazer benefícios também para o paciente e para a família dele. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula desse assunto. E é isso. Tchau, tchau.